Bem, pessoal, vamos resolver alguns exercícios agora sobre termometria. O primeiro deles vai ser essa questão 9 aqui. Tem outros problemas aqui já resolvidos. Então, vamos direto para a questão 9. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, a mais alta temperatura já registrada no Brasil foi de 44,7 graus Celsius, no município de Bom Jesus, no Piauí. A mais baixa foi em menos 14 graus Celsius, em Caçador, Santa Catarina. Faça a conversão desses valores para a escala Fahrenheit. Então, vamos lá. Vou criar aqui uma nova página, problemas. Vamos lá. É o 09. Problema 09. Aqui. Pronto. Diz que a maior temperatura, θc, outra cor aqui, θc foi de 44,7 graus Celsius. E pergunta na escala Fahrenheit. Então, você pode fazer de maneira geral aqui, ó, θc sobre 5, que a gente mais utiliza, né? θf menos 32 sobre 9. Então, você vai pegar essa relação entre a escala Celsius e Fahrenheit e vai trocar o valor da temperatura em Celsius por quanto? Por 44,7. Então, você vai ter uma equação com apenas uma incógnita. E do jeito que está, você tem duas, θc e θf. Mas se você tem θc, aí você pode excluir θf, porque é uma equação e uma incógnita. Então, você substitui θc por 44,7. 44,7 dividido por 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Vamos fazer essa divisão logo aqui. 44,7 dividido por 5. Isso é a mesma coisa que eu posso multiplicar por 10 em cima e embaixo, 447 dividido por 50, só para não aparecer essa vírgula. Então, 447 dividido por 50, 44 não divide, 447, 9 não dá, vamos tentar 8. 8 vezes 0 vai dar 0, 8 vezes 5 vai dar 40. 7, 4, 0. 47,470 dividido por 5, vamos tentar 9, vai dar 450. Vai sobrar 20. Pronto, 4 vezes 50, vai dar 0. 8,94. 8,94 vezes 9 mais 32. Isso aqui vai ser igual a θf. Então, θf é igual a 8,94 vezes 9. 9 vezes 4 vai dar 36, vai 3. 9 vezes 9 é 81. Com 3, 84. Vai 8. 9 vezes 8, 72. Com 8, 80. 80,46. Duas casas decimais, 80,46. 80,46 mais 32 vai ficar 6, 4, 2, 9, 10, 11. 112,46. Então, a temperatura em graus Fahrenheit, 112,46 graus Fahrenheit. A outra temperatura foi a menor registrada, foi de menos 14 graus Celsius. Ele quer passar essa temperatura para graus Fahrenheit. Você pode usar essa mesma equação. Ou você pode vir aqui na parte teórica, nós deduzimos aqui. Queremos passar para graus Fahrenheit usando a função termométrica. Olha, a função termométrica aqui, θf é 9/5 de θc mais 32. Então, você pode usar essa mesma equação aqui nesse problema. Não tem problema nenhum. Então, θf é 9/5 de θc mais 32. Isso aqui vem dessa formulazinha aqui. Então, dá no mesmo. Tanto faz usar uma ou outra. Então, como eu usei a equação geral para o primeiro item, que foi a temperatura mais alta, eu vou fazer direto para a temperatura mais baixa. Então, θf
vai ser igual a 9/5 vezes, quanto é θc? É menos 14, mais 32. Então, 14 dividido por 5, vamos fazer logo aqui. 14 dividido por 5 vai dar 2, 2 vezes 5 vai dar 10, para 14 fica 4,40, 8 vezes 5 vai dar 40, 0, ou seja, 2,8. Então, esse quociente aqui vai dar menos 2,8. 2,8 vezes 9. 9 vezes 8 vai dar 72, faz 7. 9 vezes 2 vai dar 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, vai dar menos, então, θf vai dar menos 25,2 mais 32. Vamos fazer essa soma? Então, vamos fazer esta soma, 32,0 menos 25,2. Essa soma de um número positivo com um número negativo. Então, aqui não vai dar 0 menos 2, aqui fica 1, 10 menos 2 vai dar 8, 1 menos 5 não pode, então tira 1 emprestado aqui, fica 2. 11 menos 5 vai dar 6, 0. Então, 6,8. Então, θf é igual a mais 6,8 graus Fahrenheit. Pronto. Então, a temperatura mais alta registrada no Brasil foi de 112,46 graus Fahrenheit e a mais baixa, 6,8 graus Fahrenheit. Próxima questão. Vamos para a questão 12. Em um laboratório, 2 termômetros, um graduado em Celsius e o outro em Fahrenheit, foram colocados no interior de um freezer. Após algum tempo, verificou-se que os valores lidos nos 2 termômetros eram iguais. Qual era a temperatura medida em graus Celsius? Esse é um problema clássico de calorimetria, de termometria. Esse problema está presente, acho que em todos os livros, né? Quando você tem a leitura de 2 termômetros iguais. Então, você aí vai ter 2 equações. Vamos aqui, ó. Esse é o problema 12. 12. Você tem 2 equações. Opa, não. Vamos fazer outra cor aqui. θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Essa relação a gente já conhece. E ele dá uma segunda equação que ele vai dizer o seguinte: a leitura dos 2 termômetros é igual. Ou seja, o que ele dá aqui, ó. Em um laboratório, 2 termômetros, um graduado em Celsius e o outro em Fahrenheit, foram colocados no interior de um freezer. Após algum tempo, verificou-se que os valores lidos nos 2 termômetros eram iguais, ou seja, a leitura no termômetro de Fahrenheit era igual à temperatura do termômetro em Celsius. Qual era a temperatura medida em graus Celsius? Faz. Então, como ele quer medir em graus Celsius, eu vou substituir o θf por graus Celsius, já que são iguais. Então, olha, θc sobre 5 é igual. Onde tem θf, eu vou botar θc. Por quê? Porque é igual. Então, eu poderia colocar θf? Poderia, mas como ele pede em graus Celsius, você faz direto em graus Celsius. Mas se você botar θf, vai dar no mesmo, porque é a mesma leitura. Então, θc menos 32 sobre 9. Então, mesmo por extremos, 9 θc é igual a 5 θc menos 160. Passa para cá, vai ficar 9 θc menos 5 θc igual a menos 160. 4 θc é igual a menos 160. Logo, θc é menos 160 dividido por 4. θc é igual a menos 40 graus Celsius. Olha, você pode dizer logo também que θf é menos 40 graus Fahrenheit. Por que eu posso fazer essa afirmação? Porque ele nos diz aqui, ó, as leituras são iguais. Então, qual é a temperatura medida em graus Celsius? A temperatura medida em graus Celsius é menos 40 graus Celsius. Se ele perguntasse qual é a temperatura medida em Fahrenheit, menos 40 Fahrenheit, porque as leituras são iguais. Próxima questão.
Questão 13. Ao nível do mar, um termômetro de gás a volume constante indica as pressões correspondentes a 80 centímetros de mercúrio e 160 centímetros de mercúrio, respectivamente para as temperaturas do gelo fundente e da água em ebulição. A temperatura de 20 graus Celsius, qual é a pressão indicada por ele? Pronto. Esse aqui é um problema interessante, porque ele está misturando duas substâncias termométricas. Ele está misturando provavelmente mercúrio, que vai ser de um termômetro qualquer, de um termômetro de líquido, mas isso também não importa, mas é um líquido que está sendo estudado, e pressão, que veja que agora 80 centímetros de mercúrio, 160 centímetros de mercúrio, que é a unidade de pressão. A gente escuta falar muito em milímetro de mercúrio, mas centímetro de mercúrio também pode ser usado, sem problema nenhum. Então é como se eu tivesse dois termômetros com substâncias termoscópicas diferentes, com propriedades termoscópicas diferentes, mas estão medindo temperatura. Então eu tenho que comparar esses dois termômetros, eu tenho que fazer uma escala termométrica entre esses dois termômetros. Então vamos lá. Esse problema é bem legal. Problema 13. Problema 13 vai dizer o seguinte, eu vou desenhar dois termômetrozinhos aqui. Um vai ser o termômetro em graus Celsius. Por quê? Porque ele está dando temperatura aqui em graus Celsius, tá vendo? Ele está fazendo a pergunta em graus Celsius. Então eu vou ter que comparar com a escala Celsius. A escala Celsius, para quais são os pontos que ele escolheu? Temperatura do gelo e da água em ebulição. Então a temperatura do gelo é 0 graus. Vou pôr isso aqui. 0 graus Celsius. Temperatura do gelo e temperatura de ebulição 100 graus Celsius. Você vai ter uma temperatura aqui e uma temperatura qualquer θc entre esse intervalo. Lembrando que a temperatura pode vir fora desse intervalo. A gente coloca nesse intervalo só para efeito de comparação para nós podermos escrever uma escala em função da outra. Agora, no termômetro de pressão, ele diz que 80 centímetros de mercúrio e 160, respectivamente, para a temperatura do gelo, ou seja, para a temperatura do gelo, esse termômetro de pressão, ele vai marcar 80 centímetros de mercúrio. Para a temperatura de ebulição, 160 centímetros de mercúrio. Eu vou representar isso aqui por uma pressão P. Eu vou usar a mesma ideia da parte teórica da aula. Esse lado aqui está para esse aqui, assim como esse lado aqui está para esse aqui. Então vamos escrever θc menos 0. Veja que vai ser o mesmo procedimento que a gente fez para a escala Fahrenheit. Sobre 100 menos 0. P menos 80. 160 menos 80. É o mesmo procedimento. Então, agora vamos resolver. θc menos 0 vai dar θc. 100 menos 0, 100. P menos 80, 160 menos 80. Qual o intuito de fazer isso? É encontrar uma relação matemática entre essas duas escalas. Porque tendo uma relação matemática, uma escala, é uma relação matemática mesmo, né? Eu posso sair da temperatura em Celsius para a temperatura no termômetro de pressão e da temperatura de pressão para graus Celsius. Eu consigo fazer uma comparação entre as duas. 160 menos 80 vai dar 80. Eu posso cancelar aqui, ó. Posso dividir por 2, aqui vai dar 5. Posso dividir por 2, aqui vai dar 4. Então, a minha relação entre essas duas escalas vai ser θc sobre 5 igual a P menos 80 sobre 4. Tá aqui. Qual a pergunta? Qual a temperatura de 20 graus Celsius? Ele deu a temperatura em graus Celsius. Isso aqui representa a temperatura em graus Celsius. Foi dado. Ele disse que valia 20 graus Celsius. Então, quanto é que vale a temperatura P? Para uma temperatura igual a 20 graus Celsius. Então, você vem nessa relação aqui, troca θc por 20 graus Celsius.
e aí você vai ficar só com P. E você resolve a equação para P. Resolver a equação para P significa isolar o P e encontrar o valor dele. Então, θc vai ser 20 dividido por 5 igual a P menos 80 sobre 4. 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, 4 igual a P menos 80 sobre 4. Multiplica 4 vezes 4, P menos 80. 4 vezes 4 vai dar 16. Pressão vai ser 80 mais 16. Pressão vai ser igual a 96 centímetros de mercúrio. Então a resposta completa é: a temperatura de 20 graus Celsius, qual é a pressão indicada por ele? A temperatura de 20 graus Celsius, a pressão indicada por esse termômetro a gás, termômetro de gás, aliás, é de 96 centímetros de mercúrio. Próxima questão. Questão 15. No interior de uma sala... Questão 15. No interior de uma sala, há 2 termômetros pendurados na parede. Um deles, graduado em Kelvin, indica 298 Kelvin para a temperatura ambiente. O outro está graduado em graus Celsius. Quanto esse termômetro está marcando? Vamos lá. Problema 15. A gente vai usar... isso é um problema de conversão entre escala Kelvin e escala Celsius. Então, a gente já viu que a variação de 1 Kelvin é igual a 1 grau Celsius, a variação de 1 grau Celsius. Ou seja, as escalas seguem pareadas, né? A variação de uma é igual à variação da outra. O que muda é o ponto inicial. A escala Kelvin começa no 0 e a escala Celsius vai começar em menos 273. Já que você não pode ter temperaturas abaixo desse valor. Então, para a gente converter, se você lembrar da aula da parte teórica, aqui, ó, a temperatura, a gente fez essa continha. Olha aí, tá aqui embaixo. Cadê? Aqui. Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, ficou fácil. Então, temperatura... Temperatura em Kelvin, temperatura em Celsius, mais 273. Então, a pergunta dele, o outro está graduado em Celsius e quanto esse termômetro está marcando? Então, ele deu aqui 298. Então, a temperatura em Kelvin ele já deu 298, igual a θc mais 273. Aqui é só um problema de soma, né? θc vai ser 298 menos 273. Então, vai ser essa soma aqui, ou essa subtração, como você preferir chamar. 298 mais 298 menos 273. 8 menos 3 vai dar 5, 9 menos 7 vai dar 2, 2 menos 2 vai dar 0. Sinal positivo que é o que prevalece. Então, a temperatura em graus Celsius é de 25 graus Celsius. Obrigado por assistir. Considere inscrever-se no canal, curta, compartilhe o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.